Eu gosto da leitura de sua bendita palavra. Então, agora abriremos esta manhã no livro de 1 Coríntios e leremos uma porção do capítulo 15, começando com o primeiro versículo. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se isso retiverdes tal como vou tenho anunciado, se não é que crestes em vão. For I delivered unto you first of all that which I Porque also primeiramente received, vos entreguei o que how também that Christ recebi, died for our que Cristo sins morreu por according nossos to the pecados, Scripture, segundo as Escrituras, and that he was buried, and that he rose again the e third que day foi according sepultado, to the e que Scripture. ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. You might say, Brother Você Branham, pode that's dizer, rather irmão an Branham, unusual text este é um for a texto um Mother's pouco Day incomum para a message. mensagem do Dia das Mães. Well, that's true. But you know, God's Bem, unusual. isto é verdade, mas And você he sabe, does things in Deus an é unusual incomum. way. E Ele faz coisas de uma forma incomum. And I think the thoughts of Penso mother, os pensamentos da mãe, and I have one e this eu morning tenho by uma the grace esta of manhã, God still pela graça de here on Deus, earth with us. ainda aqui na terra conosco, And I'm grateful for e mother. fico agradecido pela mãe. But being Mas that we sendo were que to have seria para also a termos healing também service and um not culto de knowing that I cura, would e não sabendo back que eu again voltaria tonight, but outra I vez thought esta maybe noite, we could mas eu pensei paint que a talvez nós different type of a poderíamos picture. pintar um tipo diferente de quadro. Mother is so great A You know, mãe the é first tão formidável. that Você receives sabe, you is a primeira que o this life is recebe your nesta mother. vida é sua mãe. No one can touch you because Ninguém you're pode conceived. tocá-lo porque você é concebido. And she E bears ela you carrega under her heart. você sob o coração dela. And she is the first E to ela know é a you, and the primeira a first to, conhecê-lo. in this life to E a primeira to nesta hold vida a segurá-lo. Then when you're born, Então, she is quando the, você one of nasce, the first hands ela é that uma das touch primeiras you, mãos wipes que back the tocam tears você out of your e eyes. enxuga as lágrimas de seus olhos. She's the first one Ela é a to touch you, primeira to a love you, afagá-lo and e a to amá-lo coo e a over falar you. In suavemente this com life você is your nesta vida. mother. É sua mãe. Now I think that there is Agora, not eu enough honor penso that que we não can existe give to a honra mother. suficiente que poderíamos dar a uma mãe. Mother is A mãe é a first with the primeira com child, a and criança. she's a É uma great grande responsibility responsabilidade of sua what that o que child will aquele filho be será. based upon Será the way that baseado mother sobre starts o modo that que child. aquela mãe inicia On aquela the criança path that it no must caminho que travel. deve trilhar. Mother has the A mãe tem a responsibility from responsabilidade God to de place Deus that para child colocar on the right aquela road. criança no caminho certo. And I think E eu that's why penso mothers que have a esta é a special razão touch. que as mães têm um jeitinho especial. I know Eu the sei boy de in um this homem city, nesta I think cidade. his mother's Acho que present now. sua mãe está presente agora. He's almost my Ele age. tem quase a minha idade. But I don't say this to Mas hurt eu the não mother, digo isto para ferir a mãe, because that porque she ela has tem enough mágoas hurt. suficientes, All mothers. como todas as mães. But the boy drinks, Mas o and he homem drinks bebe, heavy. e ele bebe bastante. And when E he quando gets ele real fica muito drunk, bêbado, ele chega come em home casa e jump pula in the na bed cama with his com sua mother mãe put e his coloca arms seus around her, braços ao seu redor. and he's got grandchildren. E ele tem netos. But there's something about just the pat of a mother. Mas existe algo especial no afago de uma mãe. A different place Aquilo parece levar a um lugar diferente
que nada that is mais in possa this tocar. life, humanly Isto speaking. é, nesta vida, humanamente falando. You know, a man like Moses, Você sabe, if homem I could como credit Moisés, anything to ele, his character, se eu pudesse it was atribuir because he had qualquer a coisa a seu God caráter, isso sent foi porque mother. ele tinha uma mãe enviada por Deus. You know, it was she that had Você prayed sabe que foi Joquebed. ela quem orou and it Joquebede longed e ansiava por this este bebê. baby, and E when he quando was ele born, nasceu, era she ela was quem the one who falava cooed him suavemente com cuddled ele. him and Eu built the abraçava ark and e placed fez a him in the arca e o bulrushes when her colocou-nos poor heart juntos breaking. quando seu pobre coração estava partido. Her only little baby, and it was Seu único the most filhinho, e era outstanding little a chunk that coisinha was de in all mais the world. destaque que havia em todo o mundo. And how E a mother como likes uma any mãe baby. gosta de qualquer bebê. But to see this Mas ao ver special este little menininho fella, especial, and then in her heart she knew that he was born for a purpose. e então em seu coração, And then ela to take him sabia and que place ele him havia into nascido the para um propósito. very den of E então crocodiles. levá-lo e colocá-lo into no the próprio river. canto dos crocodilos, lá no rio. By faith Por she fé did ela that, fez knowing aquilo, that God was sabendo able que to Deus take era care of him. capaz de cuidar dele. And summarize the E love para of a resumir o mother amor and de uma the mãe action e a of the ação character do of her faith. caráter de sua fé, For faith does not pois a fé não se place apoia itself sobre as upon the areias shifting movediças sands of what it do can que see. pode ser visto. Faith A fé rests solemnly descansa upon the solenemente unmovable sobre rock a of God's inabalável eternal word. rocha da eterna palavra de Deus. For by faith, says Pois the pela Scripture, fé, diz a she did Escritura, this. ela fez isto. And faith can take its stand. E a fé pode se firmar na rocha, onde as ondas estão batendo na base, e olha diretamente na face da morte e sabe que isto será só um pouquinho. Mas a fé pode olhar através do mar para aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. E deixa até mesmo de ouvir as ondas golpeando. Este era o tipo de fé que a mãe de Moisés tinha. Ela o ensinou e o criou no palácio de Faraó, ensinando-lhe que ele havia nascido para um propósito, que Jeová havia respondido sua oração, que ele não poderia ter tido uma professora melhor. Aquilo foi o que ajudou a moldar o caráter que Moisés tinha. Eu creio que foi Abraão Lincoln que certa vez fez uma declaração assim. Agora, não sou democrata nem republicano. Eu sou um cristão. Pois eu penso que um lado não poderia dizer nada contra o outro lado. Tudo é corrupção. Mas Abraão Lincoln, no meu modo de pensar, foi um dos maiores presidentes que estes Estados Unidos já tiveram, incluindo Washington e assim por diante. Pois Abraão Lincoln teve um mau começo. Ele era pobre. Ele não tinha nenhuma formação como cultura ou algo grande, ou dinheiro, ou algo que poderia ter ajudado como Washington teve. Washington era um graduado na faculdade e ele tinha conhecimento. Ele era um homem esperto, um grande homem para começar. Porém, Lincoln foi criado numa pequena cabana de madeira nas grandes terras de Kentucky e sem nenhuma glória, na pequena velha cabana, a qual encontra-se como um monumento comemorativo aqui agora em Louisville.
Mas sendo o grande homem que ele era, ele teve que aprender a escrever na terra que ele arava para plantar o milho. Mas vou transmitir isto para os jovens. Vocês sabem que Abraham Lincoln nunca possuiu um livro em sua vida até depois dos seus 21 anos de idade, exceto a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja, o que você lê molda o caráter que você tem. Não é de se admirar que tenhamos um monte de neuróticos hoje, revistinhas de ficções e de coisas vulgares e bobagens são colocadas em nossas bancas de jornais. Ele tinha a Bíblia e o livro Fox dos Mártires. Veja o que isto fez dele. Mas diante de tudo aquilo, certo dia ele fez uma afirmação assim. Ele disse, se puder ser encontrado alguma coisa boa em mim, é por causa de uma mãe piedosa que o criou para servir ao Senhor. Veja você, uma criança ouve a sua mãe. Aquela mãe tem um jeitinho que consegue que a criança ouça. Quando se fere, ela vai até a mãe para consolo antes de ir ao pai, porque ela esteve primeiro com ela, você sabe. E há um dom que Deus dá a uma mãe para ser daquela maneira. Eu quero dizer, uma verdadeira mãe. Agora, eu creio que as mães são honestas e pias, mas eu creio que, tal como o Dia das Mães, como este, é uma negociata. Ganham muito dinheiro com flores e coisas tais. Porém, o Dia das Mães deveria ser todo dia. Não de enviar um punhado de flores no Dia das Mães, porém amá-la e interessar-se por ela 365 dias e noites, através do ano. Mas, naturalmente, o mundo comercial se apega bastante em coisas assim. E isto desvaloriza a mãe. Bem, no último Dia das Mães, eu lhe enviei um punhado de flores. Ela apreciaria muito mais simplesmente se assentar e conversar com ela só um pouquinho, escrever-lhe umas linhas, dar-lhe um afago nos ombros, dar-lhe um beijo no rosto, dizer-lhe que você a ama. Isso irá muito além do que todas as flores que você pudesse comprar em uma floricultura. Isto é verdade. Eu creio que foi nos 10 Mandamentos o falecido Cecil DeMille que escreveu e colocou na tela uma das obras-primas do mundo do cinema. E antes de ser colocado na tela ou liberado, Cecil DeMille chamou Oral Roberts e Demos Shakarian e um grupo de ministros do Evangelho completo. E os levou em seus próprios estúdios. Ele lhes mostrou as 4 horas dos 10 mandamentos. Ele lhes pediu sua opinião sobre isto. Deus descanse sua alma corajosa. E quando eu assisti, estava assistindo, e uma pequena lembrança sempre ficou saliente para mim. E muitos de vocês que ouviram, foi quando a filha de Faraó, após Moisés ter descoberto que ele era um hebreu, ele havia decidido morar com o seu povo, e ali estava sentada sua outrora bonita mãe, pálida, com seus cabelos grisalhos e sua face envergada, assentada em uma velha poltrona, uma mãe típica. E a filha de Faraó entrou, e ele disse, sou filho de quem, afinal de contas?
E quando foi trazido à luz, aquela Joquebede era sua verdadeira mãe, filha de Faraó, com sua pintura e assim por diante, e toda arrumada. Ela disse: mas veja, ele pode ser seu filho, mas ela disse: eu lhe dou riqueza e esplendor. Você não poderia ter lhe dado nada, senão os buracos de lama. Mas a velha grisalha mãe disse: mas eu lhe dei vida. Isto faz a diferença. Eu lhe dei vida. E Deus lhe deu vida eterna. Que verdade, mãe. Às vezes as pessoas me dizem, sempre em minhas campanhas, que estou constantemente pregando sobre a ressurreição. Eu li um texto esta manhã, o capítulo 15 e o versículo 4 de 1 Coríntios, sobre a ressurreição. Mas veja você, a maneira que eles colocam a mãe hoje é um jarro de flores colocado ao lado de uma velha senhora que está velha e não pode se levantar, talvez e fraca, e cabelos grisalhos, enrugada e assentada em uma poltrona. Isso é perfeitamente verdade. Mas eu quero tomar o meu tema e lhes pintar outro quadro do que é uma mãe. Alguém disse: você prega muito sobre ressurreição. Quase toda mensagem tem algo sobre a ressurreição. Ora, claro, é o lugar de descanso primordial do Evangelho. Não importa o que ele fez, se ele não ressuscitou dos mortos, então tudo isto foi em vão. Isto para mim prova que ele era Deus. Prova cada reivindicação que ele fez. A ressurreição. E é também o lugar do descanso da alma. É o ponto de partida. É a coroação do nosso consolo. E quando vemos que ele ressuscitou dos mortos, isto nos coloca com a armadura do Evangelho na frente da batalha para tomar o lugar, para lutarmos. Pois sabemos que ele disse: ele que perder sua vida por amor de mim, achá-la-á novamente. Eu penso que é a grande coroação do Evangelho completo. É a ressurreição. E suas promessas divinas e o consolo que dá àqueles que estão confiando nisto. Pois ela promete a grande união do nosso ajuntamento novamente. Ela promete o desfalecimento de todo pecado. Ela promete o desfalecimento de toda deformação. Todos os sofrimentos que passamos nisto, tivemos que passar nesta vida. Ela promete o desaparecimento de tudo isto. Ela promete que até mesmo a morte perderá sua força. Levantaremos na semelhança de Jesus. Então, na minha opinião, a ressurreição é a maior de todas as promessas nas coisas da Escritura.
Escritura. There's where it's Aí está onde isto selou. the last E na Easter when I última was preaching on Páscoa, quando the eu 5 estava things of pregando sobre living, as He loved me, 5 coisas dying, He de saved me, buried me, vivendo, carried Ele my me amou, sins far away, morrendo, but Ele me rising, salvou, He justified sepultado, Ele levou meus pecados para freely longe, forever. porém, ressuscitando, Ele justificou livremente para sempre. Esse é o dia para mim, That aquele great day of grande days. dia dos dias, To see e what ver it o que means isto for significará para the todos resurrection nós as we na labor and ressurreição, wait for that enquanto blessed trabalhamos day of e esperamos por aquele bendito dia dos dias. It gives us the promise that Isso nos someday dá a that these promessa old que um weak, dia estas evil, velhas, gray-headed, débeis, broke fracas, down mothers grisalhas, esgotadas mães will be changed. serão transformadas. Not only will mother sit Não there by somente a mãe herself, but sentará all ali her ela family with mesma, her. mas toda a sua família com ela. And what E a day que that dia will be. será esse? What a time it will be. When we look upon the faces Que of those ocasião who we have será essa? loved so well. Quando olharmos para as faces daqueles que tanto amamos. What a Que difference diferença on that naquela morning. manhã, quando virmos When we nossos shall see our amados loved ones e observarmos and what o que they'll eles be then. serão então. All the afflictions Todas will as be taken away. aflições serão tiradas. All Todos the os miles danos of que o suffering sofrimento will be causa done. terminarão. No more pale cheeks Não of mais death. rosto pálido de morte. No more tears Não from the mais eyes. lágrimas nos olhos. The resurrection promises all of this. A ressurreição promete tudo isto. There'll be no more Não funeral. haverá mais funeral. No Não more mais patting the tapinhas baby no on rosto the de um cheek bebê that's like a que piece of fica stone. como um pedaço de pedra, Where the onde o agente undertaker has funerário involved and embalsamou pushed out e colocou and put para fora paint e on pôs and so forth to cosmético look e assim natural. por diante It'll never para be parecer needed again natural. there. Isto nunca será necessário novamente ali. Then I think of when we Então eu see penso them quando nós standing os yonder, virmos de pé no além, our nossos loved ones, our amados, mothers, nossas mães, nossos our parentes, kindreds, our todos friends, os nossos amigos, and to see them in e their vê-los em seus immortal corpos bodies, their imortais, celestial seus bodies, corpos celestiais, watching their character, observando seeing o how seu they conduct caráter, themselves with vendo that como eles se sweetness and conduzem com quietness, aquele doçor e no more mansidão, nervousness or sem mais frustration, nervosismo ou frustrações, to see him standing in vê-los the então likeness de of the pé na Lord semelhança Jesus. do Senhor Jesus. That'll be a Aquele será wonderful um day. dia maravilhoso. Each one E of us in cada our um de minds are nós em nossas anticipating mentes está and longing antecipando for that e hour of ansiando por consolation aquela hora when we de meet consolação. Quando os encontraremos? Each one is thinking Cada um of their está loved ones, pensando em maybe seus their mother queridos, that's gone talvez sua mãe que partiu. on. What a day it'll be when E you que see her dia again. será quando você a vir novamente? And to dad E and para to o papai, brother e and to para o all the irmão, loved e ones. para What a day todos it os will be. amados. Que dia será? I'm thinking too Estou right now. pensando também neste momento. I'm thinking of my family. What it Estou will mean pensando em minha for família. me at that day. O que significará para mim naquele dia? I'm thinking that on that Estou resurrection morning, pensando que naquela manhã da perhaps ressurreição, the first one to come talvez to meet a me will be primeira my que little chegará a Sharon. mim será minha pequena Sharon. No, she Não, won't be shaken. ela não estará That tremendo. devil came into that Aquele place. diabo não pode entrar naquele lugar. No meningitis can ever Nenhuma touch that land. meningite pode algum dia tocar naquela terra. She won't be Ela não waving estará goodbye. balançando a mão, dando adeus para mim. Those little Aqueles blue eyes will pequenos be olhos dancing azuis as she estarão throws her arms dançando forth quando and ela screams, estender "Daddy." seus braços e gritar: Papai, I'll be eu glad to estarei see her. feliz em vê-la, em saber que No, ela she'll never die nunca again. morrerá novamente.
e saber que tudo isso acabou, a razão pela qual eu prego tanto sobre a ressurreição. Então eu verei sua mãe, a mãe de Billy, meu garoto, e eu tenho muitas lembranças quanto a isso, as quais permanecem. Recordo quando eu a estava levando, o Sr. Combs aqui em cima a estava levando para o último passeio, e eu a estava seguindo em um carro. Enquanto descíamos a Rua 7, bem ali, Billy, com 18 meses de idade, como o trouxeram à rua e a deixaram vê-lo. E ela deitada e chorava e olhava para seu bebê. Porém, ela não podia se aproximar dele. E então, na estrada, o agente funerário veio e desceu a Rua 7. Mamãe aqui estava cuidando dele naquela época. E ele estava de pé no jardim, vestido com um calçãozinho e um bonezinho vermelho colocado de lado em sua cabeça. E quando aquela mãe, deitada naquela maca, atrás daquela ambulância, me observando, quando ela viu seu bebê de pé no jardim, sabendo que ela estava dando o seu passeio final, ela se levantou daquela maca e gritou e estendeu sua mão esquelética para abraçar seu bebê no jardim. Porém, ela não podia segurá-lo. Será uma alegria vê-la naquele dia. Não, ela não terá mãos esqueléticas, nem mesmo aquela face estará decaída, mas ela se colocará de pé com a beleza celestial de uma rainha do céu e de mãe. Os olhos negros, tão negros quanto as asas de um porco, estarão dançando de regozijo. Ela não estará toda inclinada, onde aquele diabo da tuberculose nunca entrará naquela terra, mas imortal se colocará na semelhança dele. Eu suponho então que o próximo a vir se encontrar comigo será Edward, o qual chamávamos Humpy como apelido. Ele foi o primeiro da grande corrente de 9 elos, a corrente da família Branham. Ele foi o primeiro elo a romper, aquele que era depois de mim. Eu verei Edward vir correndo até a mim. Entretanto, ele morreu como rapaz, 19 anos de idade. E quando eu pegar em sua mão, tenho certeza que teremos muitas coisas sobre o que falar da juventude, porque éramos amigos íntimos, éramos inseparáveis. Ele me deixava usar seu terno e coisas assim, como verdadeiros irmãos faziam. Será um prazer vê-lo novamente. E eu ouvirei dizer algo assim: você recebeu meu recado, Bill? Você estava trabalhando em uma fazenda de gado na época de minha partida da terra. Mas no hospital eu lhe mandei um recado. Diga a Bill que está tudo bem. Eu estarei feliz em dizer: sim, eu recebi seu recado lá no campo. Então eu suponho, logo virá meu pai. Ele foi o elo seguinte a partir. Não, eu acho que Charles foi o próximo elo, o irmão mais novo. Ele sofreu um acidente automobilístico quando era apenas um menino. Ele sempre arrastava sua perna direita quando andava. Mas você sabe, quando eu ouvir, ele não estará arrastando aquela perna. Estará tudo terminado. Estará no esplendor de um jovem. E ele me dirá algo assim enquanto sorrir.
You say, Ele yes, Bill, dirá, there's no sim, accidents up Bill, here. não existem acidentes aqui em cima. And I E eu remember the night recordo before da I was noite taken in the antes de automobile eu ser accident. levado no acidente automobilístico. You talked to Você me conversou standing in the comigo little de archway pé, na pequena arcada of de our little nossa humble pequena home, and I'm casa looking on the humilde. top of it right now. E eu vejo o teto dela neste momento. You talked Você to me falou about the Lord comigo sobre o Senhor just a few hours before apenas going, and you algumas were horas in the antes de pulpit ir. preaching. E você estava When I no left. púlpito pregando quando parti. Then will come Dad. Então virá papai. Oh, I can see. Oh, eu posso vê-lo. Though he gave me Embora many ele hard tenha whippings, me dado muitas just surras exactly what severas, I needed. exatamente o que eu precisava, But I'll see that mas eu shot verei black wavy aquele hair, monte ondulado de more cabelos brilliant than negros, ever that day. mais brilhantes do que nunca naquele dia. And he'll look at me and E ele say, olhará para mim boy, e dirá, meu filho, you know, você sabe, Daddy will o never papai get up nunca from the mais se table levantará here anymore desta hungry mesa to let aqui his com children fome eat. para deixar seus filhos comerem. For here we Pois have aqui nós plenty. temos o There's suficiente. never a want Nunca here. existe falta aqui. To see him De when he vê-lo was quando working trabalhava at 50 or e por 75 cents a 50 day, ou and then get up from the 75 table so the centavos por children could dia. eat. E então se Go back to levantar da work mesa again. para que as crianças pudessem comer, voltar a trabalhar novamente. Worked E so ele hard till trabalhava his shirt tanto was que o sunburned sol to his back, queimava and Mama sua cut it camisa loose em with a suas scissors. costas. E para despregar, mamãe a cortava com uma tesoura. I'll hear him Eu say posso something like ouvi-lo this. dizer algo assim. Bill, Viu? Você you remember recorda that daquela night you and Brother noite que George você come e to o pray irmão for me when I Jorge was foram going? orar por mim quando eu estava partindo? You know, I told Sabe, Mama that eu disse à there were mamãe two que white haviam angels dois standing at the anjos bed and a brancos red de pé angel at the junto à foot. cama e um anjo vermelho nos pés. And the red E angel o was anjo trying to get vermelho me. estava tentando me But the white pegar, angel stood mas between. o anjo branco ficou no meio. They finally packed me home. Eles finalmente me levaram para casa. Then also the next in the link to go, or Então também o próximo duelo a Come partir, Howard. ou que partiu, virá Howard. I'll see Eu Howard. verei Howard As como we que chum andávamos together across juntos the pelos land, lugares everywhere, onde íamos, em called todas to as be a partes, minister, chamado great para personality, ser um ministro, but his grande associates kept him personalidade. back. Mas seus associados o retiveram. Last A talk última that I had with conversa him, he que said, tive com ele disse, when I go, quando eu Bill, partir, Bill, I eu saw him ouvi going by partir vision por uma about 4 visão years before he cerca went. de 4 anos antes dele partir. Told him I seen Disse-lhe Pop que viu Harvey's papai grave. marcar Say sua that was the next. sepultura e dizer que era o próximo. And he said, E "There's ele one disse, thing I want you há to uma do for coisa me." que eu quero que você faça por mim. He said, "I've Ele muddled disse, up my life, eu I've been atrapalhei married, minha vida, everything else. eu tenho I sido don't know what's casado happened." e tudo mais. Eu não sei o que aconteceu. I said, Eu "Do you disse, believe você him, Howard?" crê nele, Howard? He said, "With all Ele that's disse, in me, I com believe." tudo que há em mim eu creio nele. Dentro de mais ou menos 2 ou 3 dias antes dele partir, ele fez as pazes com Deus, com o irmão Neville e os outros ali. He said, E "There's ele one thing I want you disse, to há uma do. coisa que quero que When I você go, Bill, faça. have him to Quando eu sing for me. partir, Bill, You'll peça-lhes understand." para cantar para Say, "Well mim. done." Ele compreenderá e dirá, bem está. I Eu believe before creio I antes shake de Howard's eu hand, apertar a mão I'll de hear him Howard, stop and look e at eu me and say, ouvirei "Bill, he parar e understood." olhar para mim e dizer, Bill, ele compreendeu. After that will come Após Brother esse, Seward, virá o irmão Brother Seward, Frank Broy, irmão Frank Broy, Brother George irmão Dior. George de Arc. Oh, Oh, the a resurrection means a ressurreição lot to me. significa muito para mim. I'm anticipating on that Estou great esperando crowning por hour. aquela grande hora de coroação. And that E is the quando a light luz begins to começa spread. a se We'll know it, espalhar, we're knowing. nós conheceremos como somos conhecidos. We'll Nós understand it, compreenderemos and we'll e remember nos our lembraremos acquaintance dos and conhecidos the ones that's nossos been there. e aqueles que estiveram ali. and there'll be E many there that we didn't haverá even think would muitos be ali there. que nem mesmo pensávamos que estariam ali. For you know, Pois it's a você bad sabe, time.
É naquele tempo que eu creio que o pão que temos lançado sobre as humanas águas turbulentas voltará a nós naquele dia, quando virmos os efeitos de nosso testemunho nas pessoas que não compreendemos suas ações em relação a isto. Provavelmente estarão ali. Que dia será aquele? E então também as sementes que semeamos, nem mesmo pensando no que elas fariam, mas aqui estão elas. Elas trouxeram frutos preciosos e nós os veremos naquele dia, os entes queridos, teimosos e os parentes. E eu penso nos milhares que vi se converterem, sim, nos milhões agora em ação. E o que era o ministério deles? Isso levará mais do que uma ressurreição. Isso levará uma eternidade aqui ao redor, apertando mãos e descobrindo coisas que não conheço agora. Lá estarão aquelas velhas mães de cabelos grisalhos, pelas quais vocês estão usando estas flores brancas hoje. E verão vocês, e elas serão lindas, não representadas por um vaso de flores ou uma foto de uma pessoa velha e grisalha, mas na semelhança e beleza da ressurreição, elas estarão à semelhança de Cristo, seus corpos celestiais, jovens e lindas para sempre. Claro, esse é o descanso. Esse é o dia das mães pelo qual espero. Essa é a coroação. Não um cravo na lapela, mas a coroação da alma, pois Deus a transformou. Eu penso na minha velha mãe, velha e fraca, e tremendo com paralisia. Ela não estará fazendo isso naquele dia. Será diferente então. E aquela grande luz começa a se espalhar enquanto começamos a olhar ao redor, e o grande círculo vai ficando maior e maior e maior. É tudo simplesmente refletindo a aproximação de Jesus. E após algum tempo, como disse o hino, e eu por fim verei Jesus. Ele estará esperando por mim. Jesus, tão bom e fiel, em seu lindo trono, Ele me dará boas-vindas ao lar, após este dia terminar. Então, quando ouvirmos, e não estaremos como somos agora. Nós não saberemos como amá-lo mais. Nós não recuaremos com um pouquinho de medo, porque nós seremos como Ele. Bem, Ele será mais parente para nós do que Ele é agora. Nós o compreenderemos melhor, porque estamos tão distantes dos corpos mortais. Então teremos um corpo como o seu glorioso corpo. Nós saberemos como adorá-lo. E quando virmos o que a presença de seu ser tem feito a nós, nos mudado, o velho tornou-se jovem, todos os deformados endireitados. Nós compreenderemos então por que seu poder nos curou. As dúvidas que estão em nossas mentes, como pode ele fazer isto? É isto? De algum modo, misteriosamente, todas elas desaparecerão. Os nós que foram atados no fundo de nossas mentes, será isto? Como poderia ser isto? De algum modo ou de outro, dedos majestosos simplesmente desembaraçarão aqueles nós, e tudo desaparecerá
transformando-se na grande coroa de amor. Então nós o veremos. Então nós seremos como Ele. Então nós o adoraremos. Então nós veremos a mãe como Deus a quer. A mãe não estaria completa ali sem sua família, porque o momento de mais satisfação de toda a sua vida é ver os filhos ao redor da mesa, e todos com saúde e felizes, e vê-la despejar o café, ou seja o que for que ela faça, e preparar o jantar, e ela e o papai sentam. Ora, esse é o momento mais feliz na vida de mamãe, ver seus filhos todos em casa. Agora, não deixe de estar presente. Não esteja falhando em estar presente naquele dia. E a grande corrente de sua família possa ser encaixada elo por elo. Que cada raio esteja na roda. Então, quando nos assentarmos com nossas famílias e grupos, através das abóbadas da eternidade, que dia será aquele? Então nós compreenderemos. Foi ele quem prometeu isto em Apocalipse 1, onde isto disse que uma espada afiada de 2 gumes saiu de sua boca. Ele foi chamado a Palavra de Deus, e foi através daqueles mesmos lábios que disse: eu sou aquele que está vivo, e estive morto, e estou vivo para sempre. Daqueles mesmos lábios, em São João 6,30, diz isto, que nada perderei, mas eu o levantarei nos últimos dias. Foi ele quem fez a promessa, aqueles mesmos lábios preciosos. Ele é aquele que nos salva, que nos cura, que nos redimiu, que nos ressuscitará no último dia. E você é aquele pequeno elo fraco que tem separado esta grande reunião familiar naquele dia. E o Deus do céu, esta manhã, de alguma forma, de uma maneira misteriosa, possa desembaraçar aqueles pequenos nós que estão atados em sua mente, e lhe revelar o amor que Ele tem por você, e que você possa vir docilmente servi-lo. Enquanto pensamos nestas coisas, vamos orar. Justamente antes de orarmos e vocês fiquem com suas cabeças inclinadas, eu vou lhes perguntar: vocês gostariam, neste Dia das Mães, de rededicarem suas vidas novamente a Ele, olhando para frente para aquela ressurreição? Levantaria você suas mãos para Ele, enquanto cada um, Deus o abençoe. Haveria um pecador que esteja presente agora, que diria: ó Deus, eu ainda não me encaixei naquele elo. Eu sou aquele perdido que não estaria ali quando a mãe olhasse ao redor através da glória. Eu não estarei ali, pois eu nem mesmo fiz as pazes com Deus. Eu não tenho a esperança da vida eterna em mim, mas hoje eu desejo fazer aquilo. Levantaria você sua mão dizendo: ore por mim, irmão Branham, agora. Eu desejo ser lembrado em oração, pois eu tenho queridos do outro lado do mar da vida, e eu quero encontrá-los. Levante suas mãos. Ou alguém que está afastado e gostaria de voltar neste dia e dizer: Senhor, eu me reconsagro novamente a Ti. Venho renovar meu pacto contigo. Levantaria você suas mãos? Nosso Pai Celestial, enquanto se aproxima este dia, fará um dia mais próximo daquele grande evento, e temos sido simplesmente forçados cada ano a ver isto representado, como o povo costumava subir até Jerusalém no dia de Pentecostes e para a limpeza do tabernáculo e do santuário e oferecer a oferta pelo pecado. Cada ano eles eram lembrados
quando aquele cordeiro morria ali fora, que chegaria um tempo em que o Cordeiro de Deus morreria para separar o pecado. Cada vez que aquele bichinho balia e o sangue borrifava em suas mãos, eles eram lembrados que chegaria um tempo quando haveria o Cordeiro de Deus que clamaria Eli Lama na cruz. Eu oro, Deus, que como olhamos hoje e vemos aquele há poucas semanas atrás, antes de partir a teu serviço para a Califórnia, este Indiana estava desfolhado e morto e não havia vida aparentemente. As flores tinham morrido no último outono, as folhas tinham caído das árvores e a seiva das árvores tinha descido para as raízes e tudo estava morto. Mas chegou uma estação quando o sol começou a brilhar de uma forma diferente. O mesmo sol que havia brilhado através do inverno. Porém, os elementos haviam mudado e ele brilhava diferente. E pelo brilho do sol com os elementos, a vida brotou em todos os lugares. As folhas voltaram para as árvores. A vida que havia deixado a folha, e a folha caiu. Mas a vida foi para o chão. Ela voltou com nova beleza no esplendor da juventude. A flor que havia perdido sua fragrância e havia perdido sua beleza radiante e que caiu na terra, nasceu, brotou novamente em sua juventude com uma nova fragrância. De que somos lembrados, Senhor, nessas horas? E o mundo se torna de um deserto desolado, árido, a um paraíso de beleza. E as abelhas e os pássaros cantando, e tudo alegre, e as árvores brincando nos ventos da calorosa brisa da primavera. Calor e alegria estavam na terra novamente, por causa do sol, S-O-L. Mas um dia o F-I-L-H-O vem com cura em suas asas. E aquelas pequenas vidas que estão escondidas como a seiva na árvore, no chão, como a vida que está na semente da flor, ela trará a inovação outra vez, para nunca murchar. Oh, como te agradecemos por isto. E houveram muitas mãos que se levantaram esta manhã, pois eles sabem que além do véu ali existe algo. Eles anseiam ver a mãe, eles anseiam ver seus amados e seus conhecidos e descobrir todos aqueles mistérios, como eles chegaram aqui e através do tempo. Tudo isto está atrás do véu escondido. E um dia tu vens, e eles levantaram suas mãos. Eles querem ter certeza, Senhor. Eles estão se renovando novamente. E eu também estou. Agora ajuda-nos, Senhor. Renova nossa fé e nossa força. E enquanto sentimos a aproximação do Senhor, e os últimos 40 anos rompeu um novo Pentecostes sobre a terra. O Espírito começou a revelar coisas. E aqui estamos no último sinal, pouco antes da vinda. Nós sabemos que a chegada do Senhor está próxima e vemos os enfermos ficarem bons de suas enfermidades, o que tem sido misterioso para o mundo por 2000 anos, desde os apóstolos. Mas aqui está aparecendo novamente, profetas se levantando, anjos estão aparecendo,
sinais e maravilhas. O que é isto? A ressurreição está se aproximando. O FILHO vem. Estejamos prontos, Senhor. Deixa-nos abraçar cada promessa divina. Não pensa nestes pequenos nós que foram acumulados pela ciência e assim por diante. O que não pode acontecer. Que comecem a se desembaraçar esta manhã pelo imortal, enquanto ele vibra através das palavras da Bíblia de Deus como um instrumento bem afinado para melodiar o ritmo. Eu sou aquele que fui morto e está vivo para todos sempre. Um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, pois eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E acontecerá nos últimos dias, disse Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sinais e maravilhas. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. O sinal da chuva tardia no fim do tempo. Que isto possa ser sentido em nosso meio esta manhã, Senhor, e que nossa fé possa estar segura, pois pedimos isto no nome de Jesus. Amém.